E como você reage a tudo isso? Todas essas notícias, tanto da notícia de antigamente, como a gente viu, quanto dessas estatísticas de hoje, que são colocadas de várias formas. Como que você, que tem diabetes tipo 2 ou que tem diabetes, como você reage a tudo isso? Que até pode impedir que você controle a diabetes, sabia? Você já pensou? Mesmo com diabetes tipo 2, tendo sua vida normal, vivendo feliz, comendo o que você gosta, reunindo com seus amigos, já pensou tudo isso? Então, transforme o que eu vou te falar em oportunidade. E eu quero que você construa comigo. Mas você deve estar se perguntando: como fazer isso? Como uma simples estatística pode me ajudar a transformar a minha diabetes? Lembra da informação da diabetes de antigamente que eu pedi para você guardar? Aquele aquela sensação de sofrimento, de que, toda pessoa com diabetes vai morrer, de que vai emagrecer muito, que não tem controle, que não tem jeito. Inconscientemente você absorve isso, porque você é bombardeado por informações, bombardeado por notícias ruins o tempo todo. E às vezes você fica tão perdido em buscar essas informações, que a gente tem muitas informações na internet. Às vezes você vai cada profissional ele te dá um tipo de informação e você não consegue dar um passo de cada vez, então você não consegue acaba, tendo dificuldade de avançar, porque as informações é muita informação para uma cabeça só. Porque não é a questão de ser inteligente ou não ser inteligente, ou de ser capaz de entender ou não ser capaz de entender. Tem uma coisa que acontece com você que é chamada emoção, chamado medo de tudo que está por vir, que é natural. É para qualquer pessoa que esteja numa situação dessa, de algo novo e impactante, algo que você não esperava e que não queria para você, e de arrumar isso na sua mente. Então, a as informações que eram antigamente de diabetes e que são reais, mas porque não tinha cura. Aliás, perdão, a expressão não é essa, que não tinha controle. Veio um controle depois da descoberta da insulina, que foi em 1910, e aí vieram várias medicações por causa disso. Só que diabetes tipo 2 não era comum nessa época, era diabetes tipo 1, aquela criança que nasce com um problema no pâncreas que não produz a insulina. Não é o seu caso. Você produz a insulina. Só deu problema na engrenagem. Tem mais vídeos no canal sobre essa engrenagem que deu defeito, que é o pâncreas, a produção de insulina que você tem, mas não funciona, e a célula não deixa entrar esse açúcar. Então, deu problema nessa engrenagem. Então, a partir da descoberta da insulina, vieram várias outras soluções. E que você, hoje que tem diabetes, não precisa passar pela aquele sofrimento que as pessoas passaram antigamente, há 50 anos atrás, muito menos há 100 anos atrás, certo? Então aqui eu quero te chamar a atenção nesse ponto sim, certo? Que você é impactado com as notícias de diabetes de antigamente, e isso você traz como peso de doença para você de uma forma inconsciente. Não trata do que você quer, se trata do que você absorve, do que você ouve. Certo? Me deixe aí nos comentários se acontece algo com você ou se você, eh eh, fica triste ou fica pensativo quando você ouve que alguém morreu por causa da diabetes, se alguém teve problema em consequência da diabetes, ou aquele amigo, aquele parente que teve diabetes agora e como é o impacto disso para você. Coloca aí nos comentários para eu saber. E também como transformar essa estatística, né, de 402 milhões em oportunidade, é o hoje. E aqui eu quero que você comente comigo, comente comigo a
aí nos comentários, deixa os teus comentários para eu saber o que você pensa, o que você não pensa, mas assim, o quanto te atrapalha ou não, se o que eu vou te falar vai te trazer algum insight, porque eu quero te falar da indústria alimentícia. E mais uma vez aqui, eu não quero polemizar o assunto, mas eu quero que você olhe para essa estatística aqui, já que você está nela, mas que você não tenha consequência em relação a isso, a essa diabetes, ou que evite outras mais, e como você é impactado pela industrialização. A nossa cultura, a nossa cultura é de economia de açúcar, desde vários tempos atrás. Só no Brasil, né, a gente tem a monocultura ali a partir da vinda da família real, ou foi antes disso? Uma proximidade histórica aí, com a vinda da família real em 1908 para cá. Então, o Brasil começou a exportar, depois do pau-brasil, açúcar com economia. Açúcar, açúcar é a economia do mundo. Quantas toneladas não são consumidas? E às vezes a gente consome açúcar que a gente acha que é só o cafezinho de mesa, aí a gente troca por adoçante, né. Mas a indústria, ela usa açúcar praticamente para tudo. E aí um outro ponto aqui que eu quero trazer para você é o nosso funcionamento. Então eu tenho o fato histórico do sofrimento da diabetes lá antigamente, eu tenho a economia do açúcar, que tudo gira em torno do açúcar, a industrialização, os alimentos giram em torno do açúcar. E aí eu quero trazer agora isso aqui para o funcionamento humano. Nós, como seres humanos, a gente quer tudo rápido. Nós somos imediatistas. E a gente quer fugir do sofrimento e se aproximar da dor. Todo ser humano é assim, uns mais, outros menos, mas é o funcionamento humano que é assim. Aí eu vou juntar agora a notícia lá de trás dos fatos da história realmente que aconteceu com diabetes e sofrimento, e eu quero fugir dessa dor. Porque se eu sei que eu tenho diabetes hoje, eu começo a associar com o sofrimento de antigamente, e que essas pessoas morriam. E aí, para tentar fugir dessa dor, certo? Eu vou morrer mesmo, então deixa eu comer. E eu posso começar a descontar tudo na comida, algo que é um medo, que eu não sei só qual é o próximo passo. Entende da confusão que eu acabei de falar, da questão de várias informações que a gente não consegue processar para dar o primeiro passo, certo? Aí outro ponto do funcionamento humano, nós somos imediatistas, a gente quer para logo. Aí o que é que acontece? Aí eu venho trazer a indústria, tá? Indústria alimentícia. Então, eu procuro saber que alimento é bom para diabético, eu procuro no supermercado aquele alimento que está escrito lá para diabético, mas se eu for ver lá no supermercado esses alimentos, eles têm mais açúcar do que o mesmo alimento, o mesmo produto que é para pessoa normal. Entende o conjunto que é muito mais complexo do que a gente imagina, mas o que a gente tem que pensar é: eu posso controlar essa diabetes comendo o que eu gosto, e eu não preciso morrer por causa disso como antigamente. E que eu não preciso acreditar em tudo que a indústria me fala, que tudo que a televisão me fala, que todas as redes sociais me falam. Eu preciso ir para o lógico e para o funcionamento humano e colocar isso para girar no meu corpo, de uma forma que funcione e controle a diabetes. E o principal é o alimento. Então eu tenho que aprender a comer o que eu gosto, controlando essa diabetes por dentro. É simples isso? É. É fácil? Não, senão todo mundo faria. E muitas vezes você precisa de ajuda para dar o próximo passo, para dar os passos seguintes. Mas eu quero trazer aqui para você como essa estatística, esse número gigante de pessoas com diabetes tipo 2, que talvez você não tivesse essa informação que está disponível para todo mundo, mas não com essa leitura de doença antigamente, da cultura do açúcar e do nosso sistema de funcionamento, que é tudo que a gente quer tudo imediato.
Claro que esses 3 assuntos dariam 3 horas de discussão ou 5 horas de assunto, separadamente. Mas aqui nesse vídeo, nessa aula, eu quero trazer para você, para que você olhe para esse conjunto. E que por que está aumentando tanto a diabetes tipo 2? E quando a pessoa tem o diagnóstico, por que ela não consegue controlar? A gente tem tudo isso misturado. E não é sua culpa. Mas a partir dessa aula aqui, você pode atentar para tudo que está acontecendo ao seu redor e escolher um caminho. O caminho mais simples possível, que é da sua vida normal, a vida que você quer, comendo o que você gosta, consertando sua diabetes por dentro. É muito simples. É muito mais fácil do que você imagina. Eu te garanto isso, que é muito mais fácil do que você imagina. Então me diz o que você acha. Será que esses números que eu te mostrei pode considerar a diabetes uma pandemia silenciosa? Com esses números gritantes no mundo, no Brasil, e que vem crescendo a cada ano e parece que nunca vai acabar, ou que a gente só ouve mais notícias de que pessoas que ficaram diabéticas perto da gente ou ficaram com consequências da diabetes. Será uma pandemia? O que você acha? Pandemia é uma doença que ocorre, que cresce rapidamente em todo mundo ao mesmo tempo. A diabetes está acontecendo isso. Será que a gente não está prestando atenção nesse ponto? Será que a gente não está prestando atenção na gente? No que a gente come, no que a gente faz, no que a gente dorme, para desenvolver essa diabetes? Porque diabetes tipo 2 é evitável. É evitável. E mesmo que você tenha diabetes tipo 2 hoje, você pode evitar as consequências mantendo esse açúcar ótimo o tempo todo. E isso não precisa você sofrer por causa disso, não precisa você deixar de comer o que você gosta. Você pode comer o que você gosta, controlando, consertando essa diabetes por dentro, sem engrenagem do pâncreas, insulina e célula, dentro da sua vida normal. Aliás, só funciona desse jeito. Porque se for o contrário, com restrição alimentar, com aquelas dietas de não pode, você tentar viver uma vida de doente, você não consegue manter essa diabetes controlada por muito tempo. Para você corrigir essa pandemia, corrigir esses dados dessa estatística que eu acabei de te mostrar, é possível se você der passos simples. É possível se você comer comida de verdade, controlando essa diabetes por dentro. É possível se você comer cada vez menos o industrializado. Por quê? O industrializado tem muito açúcar. Se tem muito açúcar, vai ter muito açúcar no seu sangue e vai descontrolar a diabetes. É uma questão lógica. Mas nem por isso você tem que deixar de comer o que você gosta. E isso é um aprendizado. E esse aprendizado, ele tem que virar hábito intencional. Mas lembrando que você não tem que sofrer por causa disso. E como você pode transformar, fazer isso a partir de agora, certo? Claro que eu vou te dar algo muito simplório aqui, muito simplório, mas que de alguma forma posso te ajudar. Primeiro, não se culpe por ter diabetes. Aconteceu. Foi estimulado, a gente sabe que é estilo de vida, mas aconteceu. Você não pode fazer nada daqui para trás, mas sim daqui para frente você pode. E você pode controlar a sua diabetes, alcançar uma glicemia de 130 após refeição, manter esse açúcar controlado o tempo todo, sem sofrimento, comendo o que você gosta, tendo sua vida normal. É possível. E é mais fácil do que você imagina. Outro passo é: identifique os seus medos em controlar a diabetes. Passe a pensar tudo isso. Como? Quando eu tenho notícias de diabetes, o que eu sinto? Quando a pessoa fala que eu sou diabético, o que eu sinto? Qual é o meu medo? Se eu como escondido, por que eu como escondido? Quando a minha família diz: "Ó, você não vai comer isso porque tem diabetes", o que você sente? Então, identifique os seus medos, o que está por trás de tudo que te dificulta controlar a diabetes. Você quer uma receita milagrosa da indústria? Você quer uma receita milagrosa de remédios para você controlar a diabetes? Não tem receita milagrosa. Tem o seu dia a dia, que você come o que você gosta, dentro da sua vida normal, e controla a diabetes. O remédio, ele te ajuda. A indústria, em algumas coisas, ela pode te ajudar. Ela pode te ajudar chegando um
um bom feijão na sua mesa, uma boa chia, um bom arroz, um bom uma boa aveia, ela pode te ajudar de várias formas, chegar alimentos na sua mesa para controlar a diabetes. Mas você precisa identificar o esses medos que te impedem de controlar a diabetes ou que te fazem descontrolar a diabetes, ou que te fazem comer desesperadamente sem você ter fome, ou que te fazem jogar a toalha e dizer assim: "Ah, eu vou morrer mesmo, então deixa eu comer o que eu gosto". Ou, o que te fazem: "Poxa, eu gostaria de sair com meus amigos, mas eu sou diabéticos e não posso, senão eu vou comer desesperadamente para descontrolar a diabetes". Liste, pense sobre tudo que você sente, escreva. Quando você escreve, você tira do seu sentimento e fica muito melhor. De você identificar e você identificando fica mais fácil de você solucionar.